Olha só, Mas então... essas coisas que a gente... Que a humanidade começou a falar que talvez vá de encontro ao que está na Bíblia, é porque a gente começou a observar muitas coisas. Por exemplo, vamos lá. Eu suponho que vocês não acreditam que o universo foi formado com o Big Bang. Eu, particularmente, já que você perguntou, eu não tenho uma... Porque o Big Bang, o tema Big Bang, eu sei que ele é controverso entre físicos. Esquece o debate ciência-religião. Esquece o debate ciência-religião. Eu já vi físicos falando bem do Big Bang, dando vários argumentos, e já vi físicos igualmente falando que o Big Bang é a grande falácia científica dos últimos tempos. Aí, para mim, a coisa, como eu sou fora da área, fica mais ou menos como o debate da vacina. Tá. Você tem um profissional de saúde, o cara é epidemiologista, falando a vacina funciona, tem que... E um outro falando não vacina e o cara tem o mesmo título. Eu, nesse ponto de vista, eu fico um pouco com o pé atrás. Tá. Eu digo que olha a conjunção alternativa, se o Big Bang proceder, se ele proceder, eu não vejo conflito em falar que que o Big Bang pode ser o start inicial. Também não. Né? Exatamente. Mas, do ponto de vista acadêmico, eu não tenho background para ser nem contra, nem a favor do Big Bang, nesse sentido técnico. Tudo não bem, no sentido mas eu suponho que vocês têm uma opinião sobre isso. Sim, como da vacina, por exemplo. E aí, por exemplo, a gente consegue, a gente criou instrumentos para observar as coisas que estão fora do planeta Terra, como, por exemplo, as estrelas. Então, a gente consegue ver estrelas, por exemplo, em diferentes estágios de vida. A gente consegue fazer um modelo matemático que depois se comprova em como seria um buraco negro, que é... Desculpa a risada, que você fez a melhor pergunta da noite. Tá bom, me contorcendo aqui. Eu tô me contorcendo aqui. Mas é isso que eu quero. E a gente consegue observar, por exemplo, se a gente fala estrela, a vida de uma estrela, e se a gente for falar, por exemplo, tem contas que chegam sei lá, ao fim da vida do Sol, que ele vai se expandir, engolir a Terra, não sei o quê, depois ele retrai e tal, até se tornar, né? Eu acho que o Sol não se torna um buraco negro por causa da massa, não é suficiente, alguma coisa assim. Não tenho certeza também, não sou o Sergião. E aí, as estrelas são velha pra cacete, meu irmão. Assim, segundo o que a gente observa, né? Então, assim, usando os instrumentos que nós criamos para observar lá fora, e talvez seja por isso que uma parcela pôs de lado o que está escrito na Bíblia, para tentar, até com uma noção de, beleza, tem isso aqui, mas deixa eu olhar. Que é mais ou menos o que vocês gostariam mesmo, não é? Tem os caras lá que acreditam no Darwin, na evolução e tudo mais, e vocês gostariam que, ouve a gente. E esses caras, eles estavam aqui na Bíblia e tal, mas deixa eu olhar o outro lado. E chegaram a outras conclusões. Estrelas, por exemplo. Eu acho que é por isso que a gente partiu pra uma parada meio sem a Bíblia. Porque a gente foi percebendo e encontrando, talvez, tá? Que na minha cabeça, tá? Tirando isso completamente de mim. Percebendo que existem coisas que não estão tão claras assim na Bíblia. A Bíblia fala de um jeito assim meio difícil, como vocês concordam? Absolutamente. Eu vou deixar ele responder, que é tua notícia, e depois eu vou falar a questão filosófica que está por detrás dessa ruptura, mas eu quero que ele fale primeiro essa novidade. Foi tanta a impressão de que a ciência estava certa quanto... Não ao Big Bang. O Big Bang, assim, pode ser visto, né? Às vezes eu entro numas tretas aí nos grupos, né? Eles ficam discutindo, Marcos, você não entende o Big Bang porque você não é físico. Eu sou químico. Mas químico entende quase tudo, né? Não lembro que eu falei para você. Mas olha, o começo tudo bem, mas depois é um processo químico. É nuvem gasosa de expansão, hélio e hidrogênio. E como químico, a gente... Foi tanta a impressão de que o Big Bang, não o início do universo, porque que teve o início, todo mundo concorda. Mas a estruturação do universo a partir daquela nuvem gasosa em expansão que o Big Bang teria criado. Porque, teve uma explosão, uma nuvem gasosa de hidrogênio e hélio estava se expandindo contra o nada. Isso que tem que formar o universo, certo? E aí eles falaram assim, não, olha, veja bem, contraiu em estrelas, as estrelas explodiram, formaram o pó cósmico,
cósmico que formou os planetas. Buracos negros supermassivos começaram a existir, atraíram as estrelas que formaram as galáxias ao longo de 13,8 bilhões de anos. A gente comprou tanto essa ideia que começaram a tentar salvar a Bíblia. Olha, a Bíblia está errada, vou colocar um gap aqui. Olha, sabe, Deus começou com o universo, estruturou, depois fez a Terra e tudo mais. Eu vejo hoje, com o que eu passei a estudar, uma perfeita harmonia entre a ciência e a Bíblia. E eu vou te dizer por quê. Olha, achavam que o universo tinha 13,8 bilhões de anos, certo? Aí o que aconteceu? Só para deixar claro aqui, como é que, assim, eu faço ideia do porquê que a gente acha que o universo tem quase 14 bilhões. A luz das estrelas que chegou aqui. Sim. A gente observa a luz. Até onde a gente consegue observar a luz. Eu vou falar sobre isso. Tá. Absolutamente. Vou discutir esse ponto. Eu vou tentar ser o mais didático cara, o mais legal é que você tá falando exatamente do que eu queria saber. Vai lá. Veja só. A Por isso gente que eu ri achava aquela hora quando você fez a pergunta. 13,8 bilhões de anos, certo? O que a NASA fez? Ela primeiro lançou um telescópio, o Hubble. O Hubble foi detonador do processo lento, gradual e sucessivo. Vou te explicar. O Hubble foi lançado, eu assisto os programas do Sacani. Ele tenta justificar que o Hubble e o James Webb não destruíram o Big Bang dessa estruturação. E ele não explica nada, não é? Ele vai falando e no fim ele não fala nada, né? O Sacani, eu assisti o programa, né? Eu queria fazer um debate com você sobre aquele programa. Gente, combina Divino sem fim, vai ser interessante. Me convida, Sacani. Olha, eu admiro demais você. Mas naquela do Big Bang, né? Não tem como, o Igor. Por quê? O Hubble foi lançado e eles estavam tirando fotos de todo o universo. O diretor do programa Hubble, Robert Williams, fez uma insanidade, uma loucura total. Ele, como diretor do programa, ele tinha 100 horas para tirar foto do que ele quisesse. Ele podia ficar famosíssimo, publicar artigos na Science, na Nature. Tá te incomodando, Rodrigo? Porque de jeito nenhum. Tá bom. Beleza. Sabe o que ele fez, Igor? Ele falou assim, aponta para um ponto escuro do universo. Eu quero tirar 100 horas de uma foto de um ponto escuro do universo. Porque eu quero ir o mais profundamente possível. Eu quero chegar com esse telescópio aonde esse telescópio pode chegar no seu máximo, no passado. Tá. Aí os amigos dele falaram assim, ô Robert, ô Bob, você vai perder seu tempo, são 100 horas extremamente perigosas, tem toda a história, eu falo isso nas minhas palestras. Aí ele falou assim, não, vou pagar para ver. Uma insanidade. Por quê? Porque no modelo do Big Bang, naquele período, é a idade das trevas. Era uma era de trevas. E não enxergaria nada, a foto viria negra, preta, sem imagem, sem luz. Aí o que acontece com a foto? Ele falou, manda ver que eu quero ver. A foto mais espetacular da história da ciência. Gente, procura o Hubble Deep Field. Será que não acha fácil no Google? Procura aí, Hubble Deep Field. Nós vamos mostrar aqui a foto mais espetacular da história da ciência, porque aonde não deveria existir absolutamente nada, vieram mais de 3.000 galáxias. Hubble Deep Field, essa daí mesmo, a terceira acho que é a mais bonitinha, isso. Essa, sem dúvida nenhuma, tá com baixa resolução, ele vai procurar. Vou achar uma boa. Isso. É a foto mais espetacular da história da ciência, eu não tenho dúvidas sobre isso, porque ela mostra um universo absolutamente pronto há 13 bilhões de anos, aonde não deveria existir universo nenhum. No isso modelo, é uma foto real? Foto real, é o Hubble Deep Field. Olha só, as galáxias, mais de 3.000 galáxias. As galáxias estavam todas estruturadas, suaves. O modelo diz que as galáxias... E como é que a gente sabe que isso daí tá 13 bilhões de anos-luz, sei lá? Pelo deslocamento para o infravermelho. É o redshift. Tá bom? Depois eu vou explicar isso. É muito legal. Aí o que acontece? As galáxias estão absolutamente prontas. Rapidinho, Marcos. A gente sabe que isso daí tá a 13,8... Há 13 bilhões de anos. A 13 bilhões. É do Hubble, por enquanto. Tá bom. A gente sabe que isso aí tá a 13 bilhões. 13 bilhões de anos. Pelo deslocamento para o vermelho. Tá bom. Se esses 13 bilhões de anos são 13 bilhões de anos mesmo, eu vou discutir depois, tá bom? Tá bom. Então foram lá e falaram, cara, não pode. As galáxias estão prontas, as estrelas estão todas coloridas. E o modelo de formação de estrela começa com uma estrela azul, depois passa para branca, depois para amarela, laranja, depois tem uma estrela de nêutrons. Não pode. Olha, as galáxias estão aí, você vai expande as galáxias, as estrelas estão todas coloridas lá.
Gente, isso acabou com o modelo. Aí eles falaram assim, não, sabe qual foi o problema? É que a gente foi só há 13 bilhões de anos. A gente tem que ir um pouco mais profundamente. O que o James Webb foi montado? O James Webb foi montado, e o Sacani não fala sobre isso, mas o James Webb foi montado com um detector de infravermelho para se aprofundar ainda mais no universo. Porque eles falaram assim, haha, pegamos essas galáxias porque a gente errou um pouquinho nos cálculos. Mas se a gente for mais profundamente, não vai ter galáxia nenhuma. Aí tiraram a foto com o James Webb. Agora é o James Webb Deep Field. Se vocês acharem aí, coloca. O que vai acontecer, Igor? Olha, eu lembro que eu chorei, tá? Meio chorão. É russo, mas é chorão também. Cara, quando eu vi aquilo, eu chorei. Russo sem vodka, né? Eu chorei. Sabe por que eu chorei? Porque o universo veio há 13,6 bilhões de anos. Ou seja, apenas 200 milhões de anos. O universo está extremamente jovem na sua maternidade. O universo veio exatamente como o Hubble já tinha mostrado. Todo estruturado, as galáxias lisas, as suaves, o tamanho das galáxias... Isso aí? Pode. Isso aqui era para ser na Idade das Trevas, do modelo. O universo está absolutamente pronto. As galáxias estão... Olha, o grande achado do James Webb é que as galáxias apareceram pequenas na foto. Se o universo estivesse se expandindo há 13,8 bilhões de anos, como eles dizem que o universo está se expandindo, o efeito da expansão teria aumentado o tamanho dessas galáxias. Agora, o efeito da distância diz que essa galáxia deveria aparecer pequena. Elas apareceram pequenas como a distância só deveria influenciar. Então não tem efeito de expansão nessas fotos. Foi um desastre, foi um pânico, foi um terremoto para a teoria de estruturação lenta, gradual e sucessiva do universo. Aí o pessoal que defende que o James Webb não acabou com o Big Bang disse assim, não acabou com o Big Bang. Acabou só com o modelo de formação de estrelas, acabou só com o modelo de formação de galáxias, acabou só com o modelo de formação de planetas, acabou só com o modelo de formação de asteroides e de quizares. Sobrou o que do universo? Eu brinco, foi um tsunami que passou pela... Ou quasares? Quasares, obrigado. É que ele é russo. É russo. Eu tô tão emocionado com a foto, porque eu fiquei mesmo, gente. É que, veja só... Passou um terremoto, acabou com um tsunami, destruiu a casa. Mas pelo menos eu tenho terreno que eu posso reconstruir. Aí, olha, os cosmólogos estão back to the drawing board. Conhece esse termo em inglês? Eles estão de volta à prancheta. Não acabou com o modelo. Eu só tenho que reconstruir todos os meus modelos. Agora, faz sentido? Não faz. Se o universo estivesse pronto há 13,8 bilhões de anos, hoje, como você falou muito bem, o Sol já estaria desgastado, as estrelas estariam totalmente já gastas na sua energia. A gente teria um universo muito, muito mais velho do que a gente vê aqui. Então, o que significa? O universo foi feito pronto há poucos anos atrás, milhares, não milhões. As estrelas estão a 13,8 bilhões de anos-luz afastadas da Terra? Estão, mas isso é a distância, não é a idade. A luz das estrelas não está nos dando a idade dessas estrelas, só está dando a distância. Algum efeito aconteceu que fez com que essa distância não se transformasse em idade. Qual foi o efeito? Deus disse, haja universo, e houve universo. Com as suas virtudes que excedem as forças naturais, Deus criou um universo pronto com 13,8 bilhões de anos de distância que a gente enxerga a luz agora, naturalmente. É tentar explicar o sobrenatural de Deus com forças naturais que fez o homem achar que o universo era antigo, que o Big Bang estava certo. A Bíblia, de novo, venceu. Deixa eu te provocar, então. Isso daqui é uma foto de 13,6 bilhões de anos-luz de distância. De distância. Não de idade. Ok. Isso, pelo que você está dizendo, indica que é impossível que o universo que tenha acontecido o Big Bang há 13,8 bilhões de anos atrás. Sim. E se fosse 30 bilhões de anos atrás? Aí que está o problema. Se ficar, o bicho pega, come. Se correr, o bicho pega.
Se você joga 30 bilhões de anos atrás, aí que o universo já estaria totalmente envelhecido agora. Não dá pra você jogar... No outro dia eu tava num grupo de... o pessoal tava discutindo, criacionistas, hein? Porque tem muito crente big banguista. Deixa eu fazer uma pergunta idiota rapidinho, Marcos. Sim, claro. Estrelas surgem ainda? Esse é outra grande falácia. Eles dizem assim, nebulosas são grandes maternidades de estrelas, temos milhões e milhões de estrelas formando lá. Igor, você sabia que não tem nenhum registro de nenhuma estrela formada, sendo formada de fato no universo? E nós temos 2 trilhões de galáxias, com cada galáxia com 100 a 200 bilhões de estrelas. Dá 60 sextilhões de estrelas. Você está dizendo que a gente não conseguiu observar nenhuma informação. Não, a gente diz, olha lá, tem uma estrela em formação, tem uma estrela em formação, tem uma estrela em formação. Elas estão, até hoje estão em formação, mas nenhuma formada. Bom, a gente consegue observar há pouco tempo também. Ô Igor, 60 sextilhões de estrelas... 13,8 bilhões de anos. Se você faz a conta no universo, no tempo que a gente está observando o universo, a gente deveria ter visto estrelas de fato se formando. A nebulosa, o que acontece com a nebulosa? Tem uns pontos lá luminosos, é gás sobre alta temperatura e pressão que está emitindo. A própria nebulosa já é um fenômeno sobrenatural. Se uma nebulosa, de repente, há um colapso de gás lá e formar uma estrela, tudo bem, mas quem formou a nebulosa? Quem pegou uma nuvem gasosa em expansão controlada e contraiu? Você consegue contrair gás? Eu vou fazer um experimento aqui, pega o gás assim, não, não vai contrair o gás, eu vou sair. Gente, não, deixa ele contrair, melhor do que ele liberar. Ô Igor, eu sou químico. A gente estuda em físico-química a dinâmica de partículas. A gente sabe que gás em expansão controlada devia continuar em expansão controlada forever and ever, não é? Eternamente. Não faz sentido uma nuvem gasosa em expansão, não tem mecanismo para contrair essa nuvem em estrelas. As nebulosas também são um grande mistério. Como é que uma nebulosa se formou? Como que os buracos negros supermassivos que nós temos no interior das galáxias, que estabilizam as galáxias, como aquela coisa se formou ali? A estrutura toda do universo mostra uma inteligência absurda. As 26 constantes universais que calibram as forças, as 3 forças da natureza, tudo é trino na natureza, né, Rodrigo? São 3 forças, são 3 partículas subatômicas, são 3 partículas atômicas. E essas 3 forças são calibradas por 26 constantes universais. E o ajuste é tão fino que se você mudar qualquer uma dessas constantes, uma casinha que for depois da vírgula, o universo todo se desfaz. Então, por isso que eu não creio em Deus. Eu tenho certeza absoluta que ele existe. Eu não creio que Deus fez o universo, eu tenho certeza absoluta que ele fez. Por quê? Porque eu não posso negar. É química demais para desconfiança de menos. É evidente demais que o universo foi feito pronto há poucos anos atrás e bate de novo com a Bíblia, viu, Igor? A Bíblia diz em Salmos 33:9, porque ele ordenou e de pronto tudo foi formado. Em 33:6, Salmos 33:6 está assim, ele soprou o universo com o sopro de sua boca. Então Deus falou assim, haja universo, e o universo foi formado.